Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, meus queridos companheiros aqui do canal. Vamos dizer todos juntos? A alegria do Senhor é a minha força, aleluia. O Senhor está sempre alegre porque Ele é vida, então eu sempre tenho força. Oh, glória! Vamos falar hoje de uma palavra muito encorajadora para as nossas vidas. Cicatrizes. Quem é que não tem? Quem não tem, meus queridos, uma cicatriz bem grande na alma, às vezes até no corpo, para lembrar do que passou, não é verdade? Vamos diante do Senhor, o trono branco. Vamos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força e Ele está sempre alegre, então a gente sempre tem força para viver. Glória a Jesus. Viver e vencer os obstáculos. Aleluia. Entramos diante do Senhor em oração. Senhor Jesus, ó querido Senhor, meu Pai amado, nosso Pai amado e nosso Pai querido, te louvamos e te engrandecemos porque nós alcançamos de ti misericórdia, compaixão, novidade de vida. Senhor Jesus, temos novidade de vida em ti, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos porque esse dia, Senhor, tua mão está estendida sobre nossas vidas e nós podemos e dizemos e afirmamos que tu és o nosso Senhor, que acima de nós há um Deus que cuida de cada um de nossas vidas, Pai amado. Muito obrigada. Obrigada por ter dispensado, Senhor, para nós a tua vida. Obrigado, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós. Entra no lar dessa pessoa, Senhor, que está escutando essa mensagem. Entra, Senhor, com providência, entra com cura, entra com libertação, Senhor. Ah, Senhor Jesus, entra com a tua presença e a tua paz, Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus queridos, a palavra que eu quero trazer nesse dia está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, que é a mulher que sofria há 12 anos de hemorragia. O verso 20 diz assim: eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa, porque dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar na sua roupa, eu ficarei sã. E Jesus voltou-se, disse: ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente ficou sã. Meus queridos, eu quero dizer algo a vocês em relação a essa parábola essa história muito conhecida. Foi algo que aconteceu. Essa mulher, ela via sofrendo 12 anos. 12 anos. Olha quanto bem essa mulher tinha, porque a palavra do Senhor diz que ela perdeu todos os bens. E há 12 anos que ela estava atrás de um médico e outro. E os médicos somente levando os bens dela e nada de cura. Olha quanta frustração que essa mulher estava vivenciando. Essa mulher não podia ter um filho, não podia ter um esposo, não podia ter um amigo, porque quem tocasse nela ficava imunda, então as pessoas se afastavam dela. Muito provável que até a família, abandonou. E ela era tão desanimada, tão frustrada, meus queridos, que ela chega para falar com o Senhor, para abordar o Senhor, para tocar no Senhor. A Bíblia diz que ela chega por trás. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa. Ah, meus queridos, que tristeza que essa mulher estava vivenciando. Mas ela alcançou o milagre dela, o objetivo dela alcançou. Mas quanto de cicatriz essa mulher não tinha? Quanto? Porque a dor do desprezo, ela dói mais
dói muito mais do que qualquer coisa que uma pessoa possa fazer contra a vida de alguém. Então, a dor do desprezo, meus queridos, ela é relacionada, segundo a psicologia, com a dor da perda de um filho. É imensurável. Só sabe quem perdeu. E essa mulher, ela estava cicatrizada, acorrentada pelaquela dor de vergonha de ser imunda, estar imunda constantemente, a ponto de chegar por trás do Senhor para que o Senhor fizesse o milagre. Ela não abordou o Senhor, ela simplesmente chegou por trás e tocou. E o Senhor quis ali amparar aquela mulher. Tanto é que ele pergunta: quem de mim tocou? Ele queria que a sociedade ali soubesse que ela estava curada. Ele queria expor a cura. Ele queria mostrar à multidão a nova vida que aquela mulher ia ter a partir daquele momento de encontro com Jesus. Jesus, ele se preocupa, meus queridos, com as nossas cicatrizes e as nossas dores. Ele sabia se simplesmente a mulher, porque milhares de pessoas eram curadas por Jesus e não era exposta. Bastava tocar no Senhor e já era curada aquelas que tinham muita fé. Outras o Senhor precisava falar, perdoar para poder ser curado. Porém, muitas pessoas eram curadas. Mas o Senhor se preocupou em expor essa mulher para aquela sociedade, porque o Senhor conhecia a cicatriz que tinha no coração daquela mulher, a dor do desprezo. Então, nesse dia, qual é a sua cicatriz? Qual é a sua dor? É uma rejeição? É o fato de que lá no passado você não prosseguiu com algo que você iniciou e você se arrepende até a data de hoje? É algum projeto que faliu? Qual é a sua cicatriz nesse dia? Entenda que você pode esconder o que for a sua cicatriz, mas ela está exposta diante do Senhor. Sua cicatriz está exposta e Ele vê quando Ele olha para você. E o Senhor deseja que você se revele para Ele, mostre sua cicatriz a Ele, mostre sua dor a Ele, mostre sua ferida a Ele, para que Ele possa te curar. Às vezes, meus queridos, a gente sabe ser mãe, ser um pai dentro de casa, ser um companheiro, ser um empregado, mas a gente não sabe como ser um amigo, porque a gente foi ferido lá atrás e pensa que todos vão nos ferir. A gente não conhece, às vezes, um sentimento bom, porque a gente impede daquele sentimento avançar em nós, por medo e temor. Então, nesse dia, o Senhor, Ele quer curar a tua cicatriz. O Senhor curou a cicatriz dessa mulher. O Senhor não só tirou ela da doença, mas o Senhor expôs a saúde dela àquela sociedade, para que naquele momento a sociedade pudesse respeitar ela. Então, quando a gente tem um encontro com o Senhor, meus queridos, e Ele vê, a gente permite Ele ver a nossa cicatriz,
Ele nos dá honra de reconhecimento. O Senhor é mestre em dar honra de reconhecimento a um ser humano, principalmente a mulher, porque Ele sabe que a mulher é o sexo mais frágil, é a pessoa desprezível. Ele sabe disso, que em toda a história humana a mulher ela foi muito desprezada. E o Senhor ele veio para revolucionar a história da mulher. Começa por Maria Madalena, que foi a primeira que viu Jesus, né? Ressuscitou, não foi um homem, foi uma mulher. O ministério de Jesus quem sustentava eram as mulheres. Então o Senhor veio revolucionar a história das mulheres porque Ele ama a mulher. O Senhor lhe ama a mulher. O Senhor Jesus lhe ama. E Ele conhece a tua cicatriz. Ele sabe que você é um hormônio ambulante por aí, que você só vai guardar. Por isso que nesse dia, o homem quem te fez foi Jesus quem te fez. Ele conhece, sabe como você é frágil em relação à área sentimental. Nós somos frágeis, somos sentimentos, pessoas muito frágeis. Não usamos muita lógica feito homem. Somos mais sentimentais. E o Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez assim porque nós somos o complemento do homem, meus queridos. Mas quando a gente opta em estar só, às vezes as circunstâncias da vida nos levou a estar só, a gente sofre com desprezo. Então o Senhor nesse dia entende o teu sofrimento, entende a tua cicatriz e Ele quer curar essa cicatriz. Ele quer curar, sarar e ainda te dar honra para que todos vejam que você tem dono e o seu dono é o Senhor. Então nesse dia, assim como essa mulher tomou a postura, porque foram 12 anos, essa mulher estava frágil. O costume das mulheres mensalmente é 3, 4, 5 dias. Tem mulher que fica de cama, passa 8 dias de cama. Imagina 12 anos. Essa mulher estava muito frágil, mas de onde foi que essa mulher encontrou força? Estando com toda essa cicatriz de desprezo na alma. De onde foi que ela encontrou força para ir até Jesus? Me refiro não só à força, meus queridos, da mente, mas à força de andar, a força do corpo dela. Porque essa mulher enfrentou uma multidão para tocar em Jesus. E ela estava frágil, porque eram 12 anos com uma hemorragia que não parava. Aí coloque agora a sua situação diante da situação dessa mulher. Veja se você está com mais condição ou não do que ela de ir até Jesus. Porque para você ir até Jesus agora, nesse exato momento, você não vai precisar enfrentar uma multidão. O único ser que você vai enfrentar é o seu eu. Porque a palavra diz que Deus dá ouvido aos mansos e humildes de coração. É você que precisa se humilhar para tocar no Senhor nesse dia. A questão do perdão. O perdão, ele deixa uma cicatriz muito grande, a ausência do perdão deixa uma cicatriz muito grande na alma da pessoa. E você não consegue tocar no Senhor. Por isso que eu me refiro que essa multidão que essa mulher enfrentou, você não tem, mas tem você mesmo, o seu eu. Então, meus queridos, nesse dia, se você desejar que o Senhor, se você desejar, o Senhor está batendo as portas, o Senhor está de braços abertos para lhe curar.
Se você deseja a cura da sua alma, dessa cicatriz que não sara, dessa ferida inflamada, toque no Senhor. Basta tão somente você tocar nele. Ah, irmã, como é que eu faço? Eu quero esse Jesus. Eu preciso tocar nesse Jesus. Se ajoelhe. Se aquebrante. Fale, confesse para ele: Senhor, essa dor aqui, olha, iniciou aqui, Senhor, em tal ano. Olha, Senhor, essa dor aqui foi por causa de fulano, Senhor. É uma dor constante. Todos os dias aparece na minha cara essa dor, Senhor. Vem me lavar. Vem curar minha ferida. Vem, Senhor, curar minha cicatriz. E o Senhor, Ele vai tocar em você. O Senhor, Ele vai derramar a graça dEle, a unção dEle, o Espírito Santo dEle sobre a tua vida. Porque Ele é um Pai que só almeja isso, um encontro com você. Deus só almeja isso, meus queridos, para abençoar, para cuidar, para zelar. Ele só almeja isso aqui que eu estou dizendo a vocês, um encontro, nada mais. Então nesse dia, se você se posicionar igual essa mulher que enfrentou essa multidão, com vergonha, porque todos conheciam a história dela. Ela era tida como a imunda, de fluxo de sangue, era considerada imundo. Se alguém tocasse nessa pessoa, passava dias longe, porque não podia, era tido como imundo. Ela venceu a multidão, porque ela dizia no coração dela: se tão somente eu tocar. Diga no seu coração: se eu tocar nesse dia, eu vou. Aliás, se eu não, eu vou tocar nesse dia no Senhor e Ele vai me curar. O Senhor vai me curar nesse dia. Tão somente diga isso. E Jesus, Ele vai te honrar, assim como Ele honrou essa mulher. Além de dar a ela o milagre ao qual ela foi atrás, Jesus deu a ela honra e reconhecimento. Todos passaram a ver essa mulher com outros olhos. Ninguém mais via ela como uma imunda, mas como alguém curada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A partir de hoje, quando você tomar essa decisão diante do Senhor, de curar essa cicatriz que está escondida no teu ser, que te faz um monstro de vez em quando, de curar essa ferida, de liberar perdão, de voltar a sorrir, voltar a dizer que Jesus é o Senhor da tua vida e a viver só para expressar a Cristo. Jesus vai mostrar a todos a honra que Ele vai derramar sobre tua vida. Amém? Deus vai mostrar, Deus vai fazer isso, porque Deus vai honrar a tua posição. Deus é um general de guerra, meus queridos. Ele trabalha a partir de posição. Saiu da posição, saiu dele. Aleluia! Compreende o mistério? Não saia da posição. O general de guerra está na sua frente e Ele lhe ama e Ele quer lhe dar honra. Ele quer lhe curar nesse dia. Então, muitas vezes, meus queridos, nós guardamos cicatrizes pelo qual a gente só fica amansando o monstro. Mas aquele monstro está quieto ali, mas vai crescendo. A cicatriz, ela tem que ser sarada no sangue de Cristo. É no sangue de Cristo.
E essa mulher buscou a pessoa certa, foi Jesus. Quando já não tinha mais nenhuma opção para ela, porque a palavra do Senhor diz que ela perdeu todos os bens. E haja bem, 12 anos de bem é bem, viu? Então não houve mais opção para ela senão a pessoa de Cristo. Veja assim também hoje. Senhor, não existe mais opção para mim, para essa causa. É só Cristo, é só Jesus Cristo. Então, pelo poder que há em Ti, Senhor, cura minha alma, cura minha ferida, sara minha cicatriz e volta a me honrar na terra. Amém? Que Deus te abençoe. Dê o like e compartilhe para apoiar o canal. Deus vos abençoe.